Aleluia, meus amados. Oh, glórias. Deus tem trabalhado muito seu pastor aqui, viu, meus filhos? Deus está me levando num nível muito mais profundo de amor. A Camila abriu muito bem o culto, glória a Deus pela vida da Camila. E quero dizer para você, queridos, que se a gente não tiver apegado no amor de Deus, nós vamos ficar para trás. Principalmente nos dias que nós vivemos. Eu tenho visto muita gente cheia de potencial em Deus e ficar para trás em questões de caráter, mais especificamente com relação a como trata o amor. Todos nós, quando vamos ser levantados por Deus, nós somos triturados, na verdade. Somos triturados nas áreas mais difíceis. Nas áreas que nós somos fracos e também nas áreas que somos fortes. Tem um texto na Bíblia que diz, que Paulo está dizendo lá em 2 Coríntios capítulo 12, que quando eu sou fraco, então eu sou forte. Porque Deus se aperfeiçoa em nós as nossas fraquezas, nos aperfeiçoa as nossas fraquezas. Todavia eu quero dizer uma palavra, uma vez eu preguei uma palavra chamada assim, quando eu sou forte, eu sou fraco. E eu acho que o que eu vou ministrar hoje nessa noite é muito relacionado a isso. Quando eu sou forte, as minhas fortalezas, às vezes elas são mais difíceis para mim do que as minhas próprias debilidades. É muito mais fácil eu reconhecer as minhas debilidades do que eu reconhecer minhas fortalezas ou como agir nas minhas fortalezas. Eu tenho visto gente demais se perder. Eu vejo ministros não preparados e por isso o diabo não se preocupa quando Deus está te levantando. Se ele tem alguma coisa na sua vida, ele vai requerer lá na frente. Ele não vai requerer agora. Ele não está preocupado com você agora. Ele não está preocupado com o que estão dizendo a seu respeito. Não está preocupado se você relampeia, se você faz chover. Ele está preocupado se você sustenta o que Deus coloca na sua mão. E o que o diabo quer fazer é minar o que Deus coloca na sua mão. É isso que ele quer fazer. E tem uma coisa que é do cajado, que é uma coisa que é da unção que Deus coloca sobre a sua vida. É uma coisa que sustenta essa unção. Você tem que estar preocupado com o sustentar da unção. Eu já vi tantas pessoas se precipitarem, queridos, e ficarem na posição achando que tinha que viver aquilo, ou antecipando os planos de Deus, ainda mais quando nós estamos numa igreja profética, que vemos o que vai ser. E às vezes eu quero alcançar o que vai ser hoje, só que entre aquilo que vai ser e o hoje, há uma distância muito importante. Eu quero falar de um homem que foi preparado, e na verdade alguns homens, o tema da mensagem dessa noite é o cajado dos aprovados de Deus. Como que é o cajado dos aprovados de Deus? Como os aprovados de Deus fazem com relação às suas fortalezas? Como os aprovados de Deus fazem com relação àquilo que Deus colocou na mão deles? Esse é o grande impacto que você pode causar hoje aqui nas nações dessa terra. Mas você tem que saber muito bem a como caminhar nisso. Eu estou começando a pregar às 7h25 e espero que hoje eu seja mais flash, tá bom? Êxodo capítulo de número 3, de 1 a 14. Abra lá em Êxodo capítulo de número 3, de 1 a 14. Eu quero que você preste atenção numa faceta nova, que eu nunca fiz você prestar atenção. Na verdade, o Espírito Santo me chamou nessa semana para falar esse contexto comigo. O que eu vou dividir com você durante a semana. Eu estava ali escutando algumas coisas e de repente veio esse flash para mim que Deus falou, preste atenção nesse flash. Não sabia para quando ia ser essa pregação. Porque às vezes Deus fala coisas que eu vou pregar daqui a um tempo. A gente guarda as frases de Deus, que quando Deus quer usar aquilo, eu tenho muitos áudios gravados aqui de insights de Deus. Às vezes estou correndo, Deus me dá um insight. Às vezes estou fazendo alguma outra coisa, Deus me dá um insight. Eu guardo eles. Só que logo esse que Deus me deu nessa semana, Ele quer que eu pregue nessa noite. E eu quero que você preste muita atenção, queridos. Porque esse aqui é um divisor de águas na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Em Êxodo capítulo 3, de 1 a 14, apacentava Moisés o rebanho de Jetro. O que Moisés fazia? Apacentava o rebanho. Moisés era um pastor de rebanho. Moisés tinha um ofício. E um pastor de rebanho, ele tem um instrumento. O instrumento de um pastor de rebanho é o seu cajado. E Moisés tinha um cajado na mão, com o qual ele já exercia aquilo que Deus o preparava para ser.
Porque Moisés antes no Egito estava sendo preparado para ser era filho da filha de Faraó, para ser um faraózinho. E como um faraózinho, ele tentou resolver o assunto daquilo que Deus projetou para ele lá na frente, de ser o libertador de Israel. Ele tentou resolver aquilo com a sua própria força. E esse é um erro, queridos, que muitos de nós caímos o tempo todo. Aquilo que Deus projeta, nós achamos tão lindo, um profético é tão lindo que nós já queremos trazer ele para nós agora mesmo. Vamos viver aquilo que Deus já projetou. Quanto tempo nós estamos aqui batalhando por um avivamento, queridos? Mas ele já fazia algo, ele já tinha uma profissão no físico, que apontava para algo espiritual. Ele teve que se desvestir de tudo que era o Egito. Ele andou no deserto, aprendeu a ser pastor com o seu sogro, o Jetro, porque a profissão do Egito era outra. E ele apacentava o rebanho do seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Quando Moisés está pastoreando, está atrás de uma ovelhinha, imagina Moisés atrás de uma ovelhinha, quando ele está exercendo a sua função, de repente algo muda, de repente o cenário muda, e nós achamos que tudo mudou de repente, que simplesmente aconteceu algo sobrenatural de repente. Não, esse sobrenatural de Deus na vida de Moisés foi sendo trabalhado ao longo do tempo, mas enquanto ele exercia aquilo que ele já era, um pastor, de repente ele recebe um fogo de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor no meio do processo dele, no meio daquilo que ele fazia bem, no meio da fortaleza de Moisés, aquilo que se tornou o seu forte, e aquilo que se tornou a sua identidade. Qual é a sua identidade, queridos? O que é o cajado que Deus colocou na sua mão? O cajado que Deus colocou na sua mão é o seu ofício, é o que Deus te deu para fazer, seja isso no físico, seja isso no reino. Aquilo que Deus colocou na sua mão, exerça isso. Cornélio todos os dias, em Atos capítulo 10, ele oferecia esmolas, e ele jejuava e orava diante de Deus, todos os dias. Mas um dia, um anjo veio lá. Ele já exercia algo, ele já tinha uma conduta anterior, e então o anjo falou: agora chegou a sua hora, agora chegou a sua vez, agora eu vou levantar você. Glória a Deus, queridos. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. E esteja atento quando esse dia chegar. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Queridos, você precisa ser atraído pelo fogo de Deus. Se um dia o anjo do Senhor aparecer, qual que é a sua resposta para o anjo? Se um dia o sobrenatural de Deus se manifesta para você, qual é a sua atitude diante do sobrenatural? Você entra para dentro do sobrenatural, você corre do sobrenatural, você foge. Qual é a sua atitude? Que você que já está caminhando com Deus, tem um fogo que chama a sua atenção, tem algo que incendeia você. Porque se essa chama ela for pequena, queridos, se esse fogo for um fogo que logo passa, se esse chamado é um chamado que não é forte na sua vida, que você não vive por ele, então você nunca vai viver o que eu estou te falando, nunca vai viver. Vendo o Senhor que ele voltava para ver, quando o Senhor percebe a tua sede, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Há um chamado para aquele que já está fazendo algo da sua identidade no reino de Deus. Mas tem um momento que Deus te chama para dentro do sobrenatural, para você desempenhar tudo aquilo de uma maneira diferente. Ele respondeu: eis-me aqui. A sua resposta tem que estar pronta a Deus no momento do chamado. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo. Eu estou vindo para dar um propósito, eu estou vindo como uma resposta. Eu enviei o meu anjo para acabar com uma situação que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Deus te conhece, sabe o que você está passando como ninguém nesse mundo. Nunca haja de uma forma como se Deus não soubesse o que está ocorrendo com você. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla. E ele vai falando de quem é essa terra. Vem agora e eu te enviarei a Faraó. Você está pronto para aquilo que eu designei você a ser,
agora você está pronto para ser o libertador. Muito bem. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Queridos, você precisa chegar no ponto de entender que tudo a sua fortaleza não é nada, que tudo que você pensa que você é não vale para nada. Você precisa chegar num ponto onde Deus é tudo na sua vida e na minha vida. Nós precisamos chegar nesse ponto, porque senão nós nunca estaremos prontos para aquilo que Deus deseja de nós. Vem agora, eu te enviarei a Faraó, que é o seu chamado. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Ele falou: eu serei contigo. Eu basto, Moisés, para você. Eu serei contigo. Tudo bem, tudo aqui você conhece grande parte. O que eu estou chamando a sua atenção nessa noite é que Moisés apacentava o rebanho com um cajado na mão. Ele tinha um ofício, ok? Disse Moisés a Deus: esse quando eu for lá, vou dizer o quê? Quem que me enviou? Ele disse: olha, quando você for lá, você que não é nada, você vai conhecer o meu nome agora. Agora que você se rendeu a ponto de entender que eu vou livrar o povo, você só vai poder livrar porque eu vou livrar. Agora que você entendeu isso, então eu vou dizer uma coisa para você, eu vou revelar um nome: eu sou. Quando você não é, você pode conhecer o nome daquele que é. E só você que só conhece esse todo-poderoso, esse que existe em si mesmo, esse que é antes de tudo e é depois de tudo, aquele que não está condicionado a tempo. Eu sou o que sou e no original eu serei o que serei. É o único que tem controle sobre o futuro. Você só pode conhecer Ele quando você se diminuir. Mas agora entra a mensagem de fato. Em Êxodo, no capítulo 4, no versículo 1, diz: respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. O que você tem na mão? A minha identidade. O que você tem na mão? O meu pastorado. O que você tem na mão? O que você sabe fazer? Eu sei pastorear um rebanho. Qual é a sua fortaleza? O que você construiu até hoje, Moisés? Eu sou um pastor de ovelhinhas. Então, Moisés, lança a tua identidade diante de mim. Lança quem você é diante de mim. Lança a sua fortaleza diante de mim. Lança aquilo que você sabe fazer diante de mim. Sabe qual é o problema nosso, queridos? Aonde nós somos fortes, nós queremos controlar. Aonde nós somos fortes, nós queremos dominar. E a palavra de Deus para nós nessa noite é a mesma palavra para Moisés, que você tem na sua mão. Qual é o ofício que eu te dei? Enquanto o seu ofício, enquanto o que você faz não estiver totalmente rendido a mim, eu não posso levantar você. Enquanto os seus achismos, enquanto as suas fortalezas não estiverem totalmente rendidas a mim, eu não posso continuar o que eu planejei com você. Eu preciso que você entregue a mim a sua identidade. Eu sou forte em algumas coisas, porque Deus me fez forte. Eu sou forte naquilo que Ele me ensinou a fazer. Ele me ensinou a ser um embaixador do reino dEle. Ele me ensinou a conquistar territórios que pertencem a outros. Ele me ensinou a não perder na batalha. Ele me ensinou no meu ofício essas coisas. Só que eu só adquiri tudo que eu adquiri em Deus. Tudo que eu adquiri, eu sei que vem dEle, é para Ele. Mas tem às vezes coisas que eu sei fazer. Tem, por exemplo, coisas que se eu pegar uma palavra, eu sei ensinar. Tem coisas que se eu pegar, eu posso pegar um texto aqui e debater com você, e falar com você, e te explicar. Porque isso é uma identidade que Deus me deu. Ele me deu um dom de mestre. Ele me deu um dom apostólico de abrir frentes aonde não estão fechadas. Ele me deu um dom profético de olhar o reino do Espírito, entender o reino do Espírito, entender as atmosferas espirituais, mudar as atmosferas espirituais. Ele me deu dons, me deu talentos, me deu a capacidade de ter o dom de adquirir riquezas. Ele me deu várias coisas. Só que se tudo isso que Ele me deu, e Ele me deu muitas coisas,
não estiver totalmente rendido a Ele, se eu não estiver totalmente entregue a Ele, se essa identidade que Ele projetou em mim não estiver de volta para Ele, eu vou morrer no meio do caminho, eu vou sucumbir no meio do caminho. E da mesma maneira você. O meu maior problema, queridos, não são as minhas fraquezas que eu reconheço. O meu maior problema são as minhas fortalezas. E aonde, entre aspas, você acha que não depende de Deus. Nas coisas que Deus já estabeleceu em você, essas são as principais coisas para você projetar para dentro dele. Entregar sua identidade a Ele, para Ele poder lapidar e trabalhar ela. Eu vou discorrer com você e você vai perceber essas nuances durante a ministração da palavra dessa noite. Então Moisés vai e ele vai, no versículo 8 diz: se eles não crerem, nem atenderem a evidência dos sinais, aí Deus fala: joga o seu cajado e eu vou te mostrar agora que tudo aquilo que eu projetei em você, eu vou alavancar no sobrenatural. Deus precisa nos alavancar, queridos, no sobrenatural. Ele precisa pegar a sua identidade e transformar a sua identidade numa identidade sobrenatural, não natural. Nós não podemos mais fazer as coisas de Deus naturalmente, porque Deus é sobrenatural, mas eu só vou fazer isso sobrenaturalmente se eu depender de Deus para fazer em mim. E é justamente aqui na minha fortaleza que fica mais difícil de eu render a Deus. É aqui, é nesse lugar. Todos os ministros de Deus, indistintamente, a sua maior dificuldade foi se render naquilo que ele é forte, não naquilo que ele é fraco. E versículo 8: se eles não crerem, nem atenderem a evidência do primeiro sinal e do segundo sinal, se ainda não crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomará das águas do rio, e as derramarás na terra seca, e as águas do rio tomares, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falasse ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem, Moisés? Aqui é a fraqueza. Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Então lança a tua identidade diante de mim de pastor, e aquilo que você é fraco, deixa eu ser forte em você. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que has de enviar menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em teu coração. Tem gente que o seu problema é a sua fortaleza, os outros o seu problema é a sua maior fraqueza. Moisés está acreditando que nem Deus é capaz de mudar a boca dele, ou que a sua voz não seria uma voz pastoral, porque as ovelhas seguem a voz do seu pastor. Posso ouvir um amém aqui? E é coisa que ele esperava que o povo seguisse. Ele já sabia que as ovelhas seguiam a sua voz, e por que agora ele está achando que a sua voz não é o suficiente para conduzir o rebanho? Aonde entrou essa inferioridade? Então Deus está tratando no chamado de Moisés duas coisas, na verdade na aprovação de Moisés, ele está tratando duas coisas: a fortaleza de Moisés, que ele fala, eu preciso lapidar ela em mim. E a segunda coisa, está tratando a fraqueza de Moisés, porque na função pastoral ele está achando que a voz dele não vai ecoar. E Deus está falando assim: você está achando tanto que eu não posso ser isso na sua vida, que eu não posso fazer de você um pastor sobrenatural, que eu não posso mudar a sua forma de falar, que eu não posso mexer nisso em você, que eu vou ter que levantar outro. Você não está acreditando que eu sou. Então o Arão não fala eloquentemente, o Arão, seu irmão, não fala bem. Ele fala bem, então faz ele falar por você. Você vai ser Deus dele, você vai falar com ele, você vai ensinar ele, vai ser a voz para ele, e ele vai ser a voz para o povo. Mas nós sabemos onde a voz de Arão vai dar. Lá em Êxodo, no capítulo 32, onde a voz de Arão vai dar? Ele vai lá falar para o povo lá, esse Moisés está demorando. Por quê, queridos? Porque o povo já não ouve a voz. O povo não conheceu a voz de Moisés, mas ele conheceu a voz de Arão. E porque o povo conheceu o pastorado de Arão, o povo fala: olha, o Moisés não volta, eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que está pegando. As ovelhas, queridos, elas andam precisando de uma orientação, precisando de um norte. Essa é a função principal de um pastor, é conduzir o rebanho pela sua voz. É muito curioso quando tem rebanhos misturados, que o pastor do rebanho chama, e a ovelha que conhece a sua voz, ela sai do meio das outras, elas mesmas, elas se dividem, deixa lá, as ovelhas são da voz do outro pastor, e elas seguem a voz do pastor dela.
Só que Moisés, como abriu mão deste ofício por não acreditar nele, então Deus teve que levantar Arão. Então Arão agora é a voz. E Arão fala: pega o teu ouro, pega o teu dinheiro aí, lança no fogo, vamos ver o que vai dar. Aí dá um bezerro de ouro. Porque Arão, ele tinha voz, mas ele não tinha identidade. Arão tinha dom, mas ele não tinha o caráter. A identidade de Arão não foi transformada. Tem muito ministro que a sua identidade não foi transformada. Tem muita gente no corpo, no reino, que não aceita processo, não aceita passar situações difíceis, não aceita traições, não aceita coisas erradas que acontecem com ele. E aí Deus não pode concluir a obra dele. Ele não aceita que as coisas não estão acontecendo na vida dele, ou que a coisa está demorando na vida dele. Então Deus tem que paralisar o processo. Tem gente que está desesperada. Olha o que Deus está falando para nós aqui nessa noite. E agora é o Espírito Santo falando algo novo no meu ouvido. Tem gente que está tão desesperada, que aquilo que ele está esperando tanto tempo não se cumpre, que ele fala assim: ó, lança alguma coisa no fogo aí, vamos ver o que dá. Faz alguma coisa com a obra da sua mão. Empurra você o processo de Deus. Mexe, vamos ver que se Deus age. Ué, Deus já não te falou? O que você está esperando aqui então? Se Deus já te falou alguma coisa, por que você não age em cima daquilo que Deus te falou? E a pessoa se sente constrangida e compelida por essas vozes que não são a voz do pastor, mas do ladrão. Porque Deus quer levantar cada um de vocês com um cajado na mão, meus filhos. E o seu cajado é quem você é. E quem você é, você não pode passar essa obra para o outro. Mas se você não assumir a sua obra, ele vai ter que levantar um Arão, que é uma desgraça, mas que tem uma voz. Porque você não ocupou o seu lugar, você não entendeu o processo, você se antecipou o processo, você se precipitou no processo. E então Deus tem que fazer com outro, tem que levantar outro. Então tem essa situação, o povo se corrompe. Moisés desce com Josué, você conhece a história. No versículo 30, Deus está falando assim: eu vou acabar com esse povo, eu vou começar tudo de novo com você, Moisés, porque eu quero você, porque eu confio em você. Só que Moisés, diferente de Arão, queridos, ele tem identidade. Ele tem identidade de pastor. Identidade essa que ele submeteu a Deus. E por que eu te provo que ele submeteu a Deus? Porque foi o mesmo Moisés que capítulos anteriores, em Êxodo 20, quando o povo recusou ser pastor, quando o povo recusou ser sacerdote, o mesmo Moisés recebeu de Deus 10 mandamentos, que você conhece muito bem. O Moisés recebeu. E dentro da lei está o olho por olho, dente por dente. O povo feriu, o povo fez isso, o povo adorou um bezerro de ouro, então extermina ele, começa tudo de novo, Moisés. Eu vou começar um novo povo através de você. Eu que recebi a lei, queridos, imagina o seguinte: não existe convicção de graça, não existe fora da pessoa de Deus, não existe sentido de misericórdia fora da pessoa de Deus. Aliás, a lei não era vontade de Deus trazer a lei. A Bíblia diz que Deus adicionou a lei, Deus adicionou algo por causa de um povo que vivia sem pecado. Então a lei veio equivaler o homem, tornar todo mundo culpável diante de Deus. Deus dá uma lei que ele não queria dar, mas ele foi obrigado a dar essa lei. E quando Deus entrega essa lei para Moisés, ele podia agir de acordo com a lei. Deus falou. Ele podia ter sido esse legalista, legislador. Ele foi treinado para ser um legislador. Um dos ofícios do que ele aprendeu no Egito era ser um legislador. Só que na hora dele ser o juiz, na hora dele enfiar a mão, na hora dele falar: esse povo é condenado, essa pessoa não dá certo, realmente esse povo não dá, realmente vamos abrir mão desse povo, ele intercede em Êxodo 32, 30 a 35, isto é, entregar sua identidade a Deus. Ele diz assim: no dia seguinte disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado. Eu não vou alisar vocês não vou passar a mão na sua cabecinha, vocês cometeram um grande pecado. Agora porém subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Eu vou cobrir o seu pecado, eu vou orar a Deus pelo seu pecado, eu vou interceder pelo maldito que você se tornou, eu vou rogar pela sua vida, eu não vou chutar você, eu não vou abandonar você. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora pois perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te do livro que escreveste.
Isso aqui, queridos, é uma conduta de identidade que está em Deus. Alguém que conhece lei, alguém que sabe que vem juízo sobre os erros, dizer para Deus, risca o meu nome para não acabar com esse povo que traiu o Senhor e traiu a mim. Moisés não era afetado por ser traído. Tem crente caindo hoje, porque é afetado pelas marcas que ele recebe da vida. Sabe por quê? Porque não ama. E enquanto você não tiver amor, a sua identidade ela é prejudicada. E a identidade de amor só se atinge ela em Deus. Por isso que um homem que recebe toda a lei, que vive na presença de Deus, pode entender da presença de Deus, que ele não pode desistir de uma pessoa. Ele não pode desistir de um povo, ele não pode desistir de um inimigo, ele não pode desistir de uma pessoa que o traiu, ele não pode desistir. Aqui, queridos, os ministros hoje em dia têm se tornado egoístas, autossuficientes, estão andando pelas suas fortalezas. Eu tenho caráter, você não tem caráter, você vacilou, eu não aceito mais você. Acaba que esse pastor, tem cara na internet aí que ele acha que ele é juiz, e está caindo. Porque com a medida que você julga, você é julgado. Mas isso não precisa ser ali na internet, aqui dentro. Pensa aí no seu relacionamento íntimo, pessoal com as pessoas. Quem você já fez um X? Em quem você acha que não dá mais? Em quem você acha que Deus não está trabalhando direito? Quem você acha que te traiu e até agora essa ferida no seu coração está sangrando? Um dos testes de levantar de um ministro é o teste da traição. Você está disposto a ser ministro? A ser pastor? Está disposto a deixar sua identidade ser trabalhada? Na minha sala entram pessoas que não são mansas. As pessoas que não são mansas, eu vou traduzir em outra palavra, são as pessoas não ensináveis. Eu já sei que a pessoa vai dar errado, porque ela não é ensinável. Eu já sei que a pessoa vai dar errada porque ela é legalista, ela usa a lei para atacar, para se defender, ela usa a lei. Ela não tem conduta, a conduta dela eu conheço, mas ao mesmo tempo o irmão vacilou, a conduta dela é juiz de destruir o irmão que vacilou. Essas pessoas, queridos, elas nunca vão dar certo. E eu não quero que você não dê certo, e por isso eu te prego essa palavra dessa noite. Eu quero que você dê certo. Eu quero que você entenda como lançar a sua identidade diante de Deus, lançar o teu ofício diante de Deus, lançar tudo aquilo que Deus te treinou para ser diante de Deus, lançar diante dele os seus acertos, principalmente as suas fortalezas, e lançar diante deles as suas fraquezas, todas elas. Você precisa aprender a andar desse jeito. E aí Deus, então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Não vou riscar você, em outras palavras. Vai, pois, agora e conduze o povo. Vai agora e seja o pastor. Deus não quer matar o povo? Por que ele fala para Moisés conduzir o povo? Você não pediu o povo, eu te dou o povo. Mais para frente, queridos, Deus fala assim para Deus: Senhor, o Senhor me chama pelo meu nome. Se a sua presença não for comigo, não faça subir. Porque Deus falou: não vou andar no meio desse povo. Eu não vou mais andar com vocês, porque vocês pecaram. E Moisés volta para Deus e fala: Deus, se a sua presença não for comigo e com esse povo, eu não vou sair daqui. Não me faça subir desse lugar. Ou o Senhor restaura toda a identidade minha e desse povo, ou nós não vamos sair do lugar, nós vamos parar aqui. Aí Deus fala assim: tá bom, Moisés. Parece, queridos, que Deus quer fazer o oposto do que Deus está fazendo. Fala: Moisés, eu vou com você e eu vou andar no meio do povo de novo, porque você está me pedindo isso, você é meu pastor. Você está amando eles do jeito que eu queria que você amasse. E isso você está absorvendo em mim, porque você lançou sua identidade em mim. Só pode viver isso quem lança a identidade em Deus. Queridos, eu preguei e falei de púlpito na ceia passada. Quem estava aqui me ouviu. Eu não vivo risca meu nome da vida por causa desse povo. Eu não vivo isso. Eu vivo amar o inimigo, já cheguei nesse nível. Aliás, a minha prova pastoral foi um cara que se levantou contra mim no trabalho, dizendo que me odiava, me perseguiu, queria a minha cabeça e não conseguiu me mandar embora. Essa foi minha prova pastoral. Minha prova pastoral foi um cara, um Saul, um desgraçado. Naquele momento, impulsionado pelo diabo. Ele não é um desgraçado, o diabo que é. Impulsionado pelo diabo, que se levantou com tudo para me derrubar. As pessoas falavam: ele quer te derrubar. Você vai lá, fala com o presidente da empresa, derruba ele. Não. Deus ainda falava para mim: senta diante dele e ama ele.
E eu consegui transportar o amor para a vida desse rapaz que me perseguia, desse homem, meu chefe que me perseguia. Essa foi minha prova do levantar de Deus, para que eu soubesse honrar uma autoridade, estar debaixo de uma autoridade, mesmo a autoridade estando corrupta, mesmo a autoridade me perseguindo, mesmo a autoridade fazendo da minha vida um inferno. Deus falou, ame ele, e eu consegui amá-lo, e no dia que ele me chama e cumpre-se o sonho que eu tive, na frente dele eu entendi que eu tinha vencido, e entendi que o meu pastorado tinha sido liberado, como de fato o foi. O amor, queridos, ele tem níveis profundos, mas eu não vivo o nível de Moisés e nem o nível de Paulo, que Paulo fala, me torna anátema por esse povo. Me torna anátema pelo que me persegue, me torna anátema por aquele que quer me matar. Eu ainda não consegui, mas o que eu estou pregando para você hoje, é o que eu estou fazendo na minha vida, eu estou lançando a minha identidade diante de Deus. Eu estou fazendo isso. Eu estou falando, Senhor, eu tenho uma fortaleza, eu tenho facilidade de amar, mas eu não estou amando nesse nível ainda. Eu tenho facilidade de perdoar, mas eu acho que não perdoo nesse nível ainda. E só o Senhor pode fazer isso em mim e no povo que está aqui. Em Números 20, Moisés vai ter uma outra prova. Disse o Senhor a Moisés, quando o povo começa a se rebelar, depois de 40 anos andando no deserto, o povo se rebela de novo. E em Números 20, no versículo 7, disse o Senhor a Moisés, porque o povo pediu água de beber debaixo de murmuração, e disse, toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão. Teve que carregar o Arão a vida inteira nas costas. Moisés escolheu carregar o Arão. E diante dele falai a rocha, e dará sua água, assim lhe tirareis a água da rocha, e dareis a beber a congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. O que é o bordão? É o ofício. Usa o seu ofício da maneira que eu te ensinei a usar. Lança ele no chão, virou cobra. Pega ele na mão, agora põe a mão dentro de você, virou lepra. Pega o seu bordão, toca a água, virou sangue. O seu bordão, capacitado por mim, se torna algo sobrenatural, de sinais e maravilhas. Glória a Deus. Moisés tinha sinais e maravilhas na mão. Deus não tirou os sinais e maravilhas da mão dele. Não tirou. É o bordão dele. É o bordão que Deus potencializou. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse, ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros. Agora Moisés assumiu a posição, tirou da mão de Deus. Ele tirou o bordão que ele tinha entregado a Deus e assumiu o controle de novo. É aqui o problema. Este é o problema, é quando você toma de novo a sua identidade da mão de Deus. Porque quando você tomar de volta a sua identidade da mão de Deus, vai sobrar você. E sabe o que é você? Um pecador que vai errar, que vai vacilar. Eu na mão de Deus sou uma potência. Eu sem Deus sou homem. Pecador falho. Moisés falha e toda a promessa de Deus na vida dele não se cumpre. Vai até um certo ponto, não entra na terra da promessa. Eu estou dizendo para você, tem ministros hoje que nunca mais vão entrar na terra da promessa. Não vão entrar porque estão falhando na identidade. O problema de Deus não é quanto dom, quanto talento você carrega, é qual a identidade que você carrega. É o quanto de Deus você carrega. É o quanto de Deus transformou você, isso que é importante. Só quem pode transformar você é Ele. Por isso que se a sua identidade não estiver na mão dele, volta o velho Moisés, que matou o egípcio. E o Moisés que matou o egípcio agora quer matar o povo. Eu vou dar água para vocês, que vocês morram aí. A mansidão do homem que Deus testifica que foi o mais manso, ela foi embora. E vai embora na nossa vida também, queridos. Você sem identidade em Deus, é só você. A sua fortaleza sem Deus é nada. A fraqueza de Deus é mais forte que o homem. Aleluia. Tem um outro exemplo, que eu vou pegar mais do início do trajeto. E eu quero te mostrar nesse exemplo de José, como nós falhamos no processo. Eu podia ter falado do processo na vida de Moisés, mas eu peguei o Moisés que está provado, que o cajado já aprovou. Agora eu vou pegar o José, que tem visão de Deus, que exerce coisas para Deus, mas ele ainda não era para exercê-las. Em Gênesis capítulo de número 37, diz que habitou Jacó na terra das peregrinações do seu pai. Estou no versículo 1 do capítulo 37 de Gênesis. E ele habitou ali. E diz que essa é a história de Jacó. É engraçado que ele fala, essa é a história de Jacó. Tem do José,
A história de Jacó é a história de José. Porque a história de Jacó é uma decepção bíblica, queridos. De verdade ela é. Deus até transforma ele lá em Peniel, dá o nome de Israel, ele luta com o anjo. Mas antes disso ele lutava só com ele mesmo. A identidade de Jacó é extremamente complicada, porque ele fazia tudo na força. Ele tinha uma primogenitura que ia ser passada para ele. O que Jacó faz? Ele vai lá e faz um negócio com o irmão para adquirir a primogenitura do irmão. Ele dá um jeitinho na bênção, ele dá uma forma da bênção se cumprir rápido na vida dele. Então na história de Jacó, a história que importa, como se dissesse isso, é a história de José. E o que José fazia? Tendo José 17 anos, apacentava o quê? Os rebanhos com seus irmãos. Tinha cajado na mão também. Posso ouvir um amém aqui? Deus quer você com cajado na mão. Posso ouvir outro amém aqui? Você não foi chamado para ser ovelha. Posso ouvir um outro amém aqui? Você é ovelha por um tempo, mas Deus quer transformar você num pastor. Posso ouvir um outro glória a Deus aqui? Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, que são os seus irmãos mais velhos, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles para o seu pai. José era o chatinho. Ele só falava mal dos irmãos, ele falava os erros dos irmãos, ele apontava os erros dos irmãos. Esse era José. E ora Israel amava, ainda tinha um agravante, Israel amava mais o José que todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Não é só isso, porque Jacó, só porque era filho da velhice, porque Benjamim é filho de mais velhice ainda. E Benjamim não era tratado como era tratado José. José, ele tinha um quê? José, ele tinha um chamado. José era diferente desde o princípio. O pai, ele fazia distinção entre os irmãos e amava mais a ele. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Isso é você quando vê um irmão ser levantado na sua frente. Isso é você quando você vê que você quer algo ministerialmente que o outro adquiriu. Isso é você quando você tem inveja de uma profecia que o seu irmão recebe. Isso é você quando o seu irmão se levantou contra você, fez alguma coisa contra você, agora ele virou o seu inimigo para você. A inveja, queridos, é o que motivou Satanás. A inveja é o que motivou Caim matar Abel. Deus aprovava Abel, Caim ficou com inveja e matou Abel. O espírito da morte está na mão daqueles que têm inveja do levantar de Deus na vida do outro. Isso acontece desde sempre. Aconteceu no céu com Satanás, que ele era a outra estrela da alva que andava com Jesus. Tinham duas estrelas da alva, uma delas era Satanás, e a inveja pelo propósito que Deus tinha na vida de Jesus, do Senhor Jesus, fez com que Satanás caísse de toda a glória, usasse o seu dom em seu benefício, corrompesse 1/3 dos anjos do céu, fizesse comércio das almas no céu. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. José foi prematuro, foi precipitado no que Deus falou com ele. José queria que os seus irmãos se dobrassem logo diante dele, pois ele lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que eu tive. Atávamos feixes no campo, você conhece a história? E os seus feixes deitavam diante de mim. Então lhe disseram aos seus irmãos: reinarás com efeito. Já era ruim, porque ele era o delator dos irmãos, era o queridinho do pai, e agora ele fala: eu vou governar sobre vocês. Agora os irmãos então o odiavam. É o que está no versículo 8, por causa dos seus sonhos e das suas palavras, porque ele não teve sabedoria de guardar o tempo e o modo de Deus, porque ele sonhou e saiu falando, ele andou no profético antes do momento profético na vida dele. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos: sonhei também que o sol, todo mundo, o pai o repreendeu, falou: eu também vou me dobrar diante de você, o seu pai e sua mãe. Está doidão? Ficou louco? E com isso, tanto mais o odiavam. Seus irmãos lhe tinham ciúmes, versículo 11. O pai, no entanto, considerava essas coisas no coração. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai, perguntou Israel a José. Os irmãos também eram para ser pastores. Então Israel, o pai, vai falar com José, e ele diz: não apacenta os teus irmãos o rebanho em Siquém, vem enviar-te-ei a eles. Respondeu José: eis-me aqui. Disse-lhe lá: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traz-me notícias. Ele era o delator dos irmãos. Olha a função que ele já exercia, um governo sobre os irmãos, antes de ser governante.
Ele exercia o seu sonho sobre os irmãos, antes de Deus ter levantado ele. Ele se precipita ao falar, ele se precipita ao agir. Quantas pessoas se arrebentam ministerialmente, quantos missionários no campo estão pedindo água, porque Deus nunca chamou para aquele lugar, ou para aquele momento, ou para aquela hora? Quantos? Quantos não esperam o processo de Deus, queridos? Eu tenho que agir. Por que você tem esse bichinho do tenho que agir? Por que você não espera Deus te levantar? Por que você não espera Deus fazer na sua vida? Por que você tem que se autopromover, se autolevantar? Gênesis 37, 18 a 22. De longe viram, e antes que chegasse os irmãos dele, conspiraram contra ele para o matar. José feriu os irmãos se sentiam feridos, bisbilhotados por ele. Os irmãos o odiavam, tinham ciúme porque ele era o queridinho, porque viam que havia algo de especial sobre ele. Os irmãos conspiram para matar. Todo mundo que tem ciúme e inveja conspira para matar. Hoje em dia na igreja, o que é isso, pastor? Transporta para cá, você fala mal do outro. Isso é conspirar para matar. Quando falamos mal do outro, somos assassinos do irmão. E falta amor em nós, falta identidade em nós de Deus. E dizia o outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-no numa dessas cisternas, e diremos que um animal selvagem o comeu. As ideias do inferno começam a brotar. Rúben, que era o primogênito, tinha a responsabilidade sobre José. Quando os irmãos já estão nesse nível de conspiração, quando os irmãos já estão percebendo que já estão querendo matar, porque o ciúme é tal, a inveja é tanta, que eles querem matar José, querem matar os sonhos de José, querem matar quem José é. Rúben, o mais velho primogênito, livrou-os das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derramareis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto. No mesmo capítulo 37, de 24 em diante, vai ter a responsabilidade de Judá. Judá também vai ser primogênito lá na frente, vai ser um líder lá na frente. Só que Judá, queridos, não tinha identidade dele em Deus. Judá era um problema para Deus. Judá é alguém que não foi transformado. Judá que carrega o nome de louvor. Ele fazia o que ele queria. Ele era o grande ali articulador no meio dos irmãos. A voz dele era mais forte que a voz do primogênito, que era Rúben. O primogênito sai um pouquinho de cena, falou: não faça nada nele, não aconteça nada. Judá articula, e Judá é que vai querer vender ele. No versículo 24 de 37, tomando, lançaram na cisterna. Então, versículo 26, disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder do sangue? Olha a liderança de Judá. Judá também está vivendo um sonho antes da sua hora. Ele está vivendo uma primogenitura que viria para ele antes da hora também. Está completamente fora do propósito, vivendo coisas antes da hora. Querido, cuidado com antes da hora na sua vida. Muito cuidado, muito cuidado. Muito cuidado com o que os seus lábios dizem, porque pode ninguém estar vendo, mas Deus está. Muito cuidado. Muito cuidado com as articulações de ciúme e de inveja, porque todo mundo pode não estar percebendo, mas Deus está. Deus está. E isso está entre você e o levantar do sobrenatural de Deus na sua vida. Entre o grande levantar de Deus na sua vida. E ele disse: vinde, vendamo-lo aos ismaelitas. Quem disse isso? Judá. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passaram lá os mercadores, venderam ele por 20 ciclos de prata, muito parecido com o Senhor Jesus, que foi vendido por 30 moedas, ele foi vendido por 20, que era preço de um escravo. 2 anos de trabalho é o valor do irmão deles para eles. É a raiva do irmão deles que eles tinham. É o levantar que eles não queriam ver acontecer. Queridos, quando Deus estiver levantando alguém, seja você aquele que louva a Deus. Quando alguém te ferir, seja você aquele que de verdade ama a ponto de dar vida a outra face. Os irmãos de José não conseguiram, venderam. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. A liderança de Rúben, a primogenitura de Rúben, que fala sobre todos os irmãos, não foi respeitada. Ele rasgou as vestes. E voltando os seus irmãos, disse: não está lá o menino? E eu para onde irei agora? O que meu pai vai dizer? A minha responsabilidade, vocês tomaram da minha mão. Judá tomou da mão de Rúben. Nós vemos isso dentro da igreja. O irmão que quer a autoridade que o outro tem, que não respeita a autoridade de um primogênito. Estou falando do primogênito da casa que sou eu. Estou me autodefendendo, nem preciso.
Já percebeu que Deus que defende os dele? Está percebendo isso comigo? Consegue imaginar o que Deus está fazendo? Muito cuidado para você não entrar nas rodas dos escarnecedores. Muito cuidado para você não se assentar no caminho dos que cometem impiedade e falam mal um do outro. Muito cuidado, muito cuidado. Em Gênesis 38, nós vamos ver mais do caráter de Judá. Judá, pois, tomou a esposa para Er, no versículo 6 do capítulo 38 de Gênesis. Eu estou andando na vida de José. O seu primogênito, o nome dela era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Tem umas coisas na Bíblia que você precisa ler com calma, né? Deus fez morrer o cara que era tão perverso. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, para que a lei do levirato, que é o seu irmão tem que ter descendência, então o seu filho vai ser o filho do seu irmão, se você tiver com ela, com Tamar, para que o nome do seu irmão seja perpetuado, porque Deus trabalhava com a lei do levirato do primogênito. O primogênito tinha herança. Então disse, sabia porém Onã que o filho não seria tido por seu, o filho de Judá, o irmão mais novo de Er, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso porém que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. E aí, comunicaram a Tamar no versículo 13 do capítulo 38, que o sogro ia para um lugar lá, tosquear as ovelhas, também era pastor. Olha que tipo de pastor, olha que tipo de identidade que você está vendo comigo. Não adianta você ter primogenitura, não adianta você ter herança, não adianta você ter dom. Esse é Judá. Olha o tipo de Judá. O Judá que era para louvar a Deus, o seu nome significa louvor a Deus. Ele louvava a si mesmo, ele fazia o que ele queria, ele articulava para matar irmão. Ele era o mandante do crime, era Judá. Então ela despiu as vestes de sua viuvez, porque ele prometeu que ia dar o outro filho, mais novo ainda para ela. Então espera meu outro filho mais novo crescer. Ele cresceu e Judá não deu o filho mais novo. E aí, vendo a Judá, teve-a por meretriz. Olha que naipe esse cara. Ele teve ela por prostituta cultual e ele vai chegar nela. Esse é o naipe do pastor. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse, versículo 16: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que ela era sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o teu cajado. Me entrega a tua autoridade. A prostituição de Judá faz com que ele perdesse a autoridade. Ele, pois, os deu, ela possuiu, ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi, tirou de sobre si o véu e tomou as vestes da sua viuvez, voltou a ser viúva. Ainda no capítulo 38, do 24 ao 27 agora, diz assim: passado quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, a tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora e que seja queimada, porque as adúlteras tinham que ser queimadas. E tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de que são estas coisas eu concebi. A identidade dele que ele entregou a identidade para se prostituir. Quantos homens e mulheres que deveriam ser de Deus estão entregando a sua autoridade para se prostituir? Se prostituir inclusive espiritualmente, se prostituir falando mal, se prostituir conspirando. Reconheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu. Está tudo bem aí, filho? Mais justa é ela do que eu, porquanto não dei a selar meu filho para ela, e nunca mais a possuiu, e ela cumpriu. Se você acha que ela está se prostituindo, na verdade ela está cumprindo a lei do levirato, que era direito dela, que ela tinha que dar descendência a Er, que era um filho de Judá. O prostituto aqui é Judá. Judá que vendeu o irmão, Judá que conspirou, Judá que teve o espírito de Satanás e que agiu no meio dos irmãos, promovendo isso. E que teria uma primogenitura sobre a vida dele, da onde viria o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você consegue perceber, queridos? Como para Deus não importa o que você faz, importa quem você é. Importa se a sua identidade está nos pés dele, porque todos nós aqui, a começar de mim, somos incapazes.
No capítulo 40, José agora vai para a prisão porque ele nega lá a mulher, já sabe da história do Potifar, e vai parar na prisão. E lá na prisão vai o copeiro e o outro cara do rei lá, e eles têm um sonho dentro da prisão, porque Deus queria levantar José. Agora está chegando a hora de José ser levantado, porque José não foi tomado pela prostituição. A mulher, ele falou assim: Deus me deu tudo aqui, só me vedou a casa dele, você acha que eu vou fazer alguma coisa? Só me vedou você, a mulher dele, você acha que eu vou fazer alguma coisa com você? Então José, ele se guardou, foi injustamente preso, e lá na prisão Deus vai, antes de eu falar, lá na prisão Deus vai se lembrar dele. E aqui ele diz que dentro de 3 dias Faraó te reabilitará, para o cara lá, o copeiro, e te reintegrará no seu cargo, está interpretando o sonho. Mas ele fala uma frase no versículo 14, e presta muita atenção nessa frase: porém, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que seja bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa. José pega a identidade dele, de pastor, profeta, que interpreta sonhos, usa o seu dom em seu próprio benefício. Olha aqui o copeiro, quando você chegar diante do faraó, fala para o faraó quem sou eu. Projeta lá, olha aquilo que eu fiz lá, fala para todo mundo aí que eu fui usado de uma maneira tremenda lá. Olha o evangelismo que eu fiz, olha a profecia que eu entreguei, olha. E aí atrasa o processo de Deus na vida dele. A identidade dele não está diante de Deus ainda. Passados, capítulo 41, versículo 1. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-se achar-se ele de pé junto ao Nilo. Faraó teve um sonho depois de 2 anos. José era para ser levantado aqui 2 anos antes. O que o impediu de ser levantado? A identidade. Precipitação. Deixa eu me auto-levantar, deixa eu me auto-promover. Está demorando muito esse avivamento. Vou eu agora fazer um culto para relampear. Eu sou o cara, eu vou fazer as coisas acontecerem. Cuidado com esse desejo. Deus está fazendo repetir muito essa frase hoje, de fazer a coisa acontecer. Cuidado para não sair um bezerro de ouro da sua mão. Cuidado para não adorar as obras das suas próprias mãos. Cuidado para você não se autopromover. Mas depois o faraó vai sonhar. O sonho de versículo 32 do capítulo 41 diz assim: o sonho de faraó, ele está interpretando agora o sonho do faraó, porque aí o copeiro vai ser lembrado do que ele fez. E o copeiro vai dizer: teve um homem lá na prisão, que agora eu me lembro, ele interpretou meu sonho, por isso que eu fui restituído, o outro morreu, ele falou que isso ia acontecer. Agora pois, e ele fala, o sonho de faraó foi dúplice, da vaca gorda, da vaca magra lá e das espigas, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la. Agora pois, escolha faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. O que José fala agora? O faraó, eu sou o cara, né? Pode contar comigo. Eu estou te dando interpretação, eu estou usando o meu cajado de administrador, de governador. Conta comigo. Pode contar comigo na sua equipe aí. É isso que José faz. Agora José ficou esperto pelos 2 anos de canseira que ele tomou mais. E agora ele diz: agora pois escolha faraó um homem ajuizado e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, faraó, e ponha administradores sobre a terra. O que você precisa são administradores. Ajuntem os administradores às colheitas, tira 20%. E aí ele vai falando tal. E aí o versículo 37, o conselho foi agradável a faraó e a todos os seus oficiais. Disse faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Deixa Deus te levantar, querido. Deixa Deus te levantar. Não se promova, você não precisa se promover. Depois disse faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado como você. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Porque ele passou no teste de trono ao não querer a esposa de Potifar. Ele não quis o lugar de Potifar. Disse mais faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. No próprio 41 diz que José, ele tinha 30 anos quando foi levantado, outra semelhança com o Senhor Jesus. Foi levantado com 30 anos como governador.
E assim, no versículo 49, ele ajuntou muito cereal. No versículo 50, antes de chegar à fome, ou seja, no tempo da prosperidade e do levantar na vida de José, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, o primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Em outras palavras, eu lancei minha identidade de alguém ferido, traído diante de Deus. E Manassés é a resposta de Deus da cura no meu coração, de que eu amo e perdoo os meus irmãos. Deus quer que você gere algo no reino dele que tem a ver com amor, que tem a ver com a identidade de Deus. Ele podia ter massacrado agora, ele podia ter ido para cima, ele podia ter feito os irmãos sucumbirem, mas ele teve um filho que falou: Deus me curou, eu não estou sofrendo porque meus irmãos me venderam. Aliás, olha o levantar de Deus, tudo que Deus me prometeu vai se cumprir. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Ele prosperou, porção dobrada. O nome Efraim significa porção dobrada, porção do primogênito, porção que todo mundo viu que ele ia ter. Ele agora tinha a porção do primogênito. O nome dele, do filho dele, era Efraim, que era aquilo que ele estava vivendo. Na hora certa, no tempo de Deus, ele vai viver a essência do nome dele, a identidade dele. Sabe qual é a identidade de José? Multiplicador. Você quer ser um multiplicador? Se Deus te chamou para ser multiplicador, se Deus te chamou de José, você precisa, antes de multiplicar, fazer o que ele fez: ser curado, perdoar o seu irmão, perdoar os traidores. Senão, Deus não vai poder contar com você na frente, porque isso vai te derrubar, vai derrubar você. Se a identidade não estiver no Senhor, você vai fazer como Moisés no final da carreira, vai botar tudo a perder. Por isso, querido, sem Deus nós somos só nós, e o que sobra aqui é nada. No capítulo 42, no versículo 6, José era governador daquela terra e ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram, rosto em terra, exatamente como ele sonhou. Os irmãos se prostram aqui, o sonho se cumpre, o propósito de Deus, no tempo de Deus vai se cumprir tudo, não tem jeito. No capítulo mesmo 42, eles vão agora, os irmãos, reconhecer a culpa. E diz aqui, versículo 15: Nisto sereis provados pela vida de Faraó, daqui não saireis sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. José está falando para vir o Benjamim, porque sabia que isso ia mexer com eles e com o pai. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados. Eles perceberam aqui, com a chamada, que agora a história está se remontando diante deles. Queridos, muitas pessoas têm a história da vida deles andando em círculos. Tem gente que não sai do lugar do deserto, e ele anda em círculos, porque Deus está dando outras chances para você ser aprovado naquilo que você foi reprovado antes. Eles estavam andando em círculos, e chega diante deles a história de novo. E a história agora, puxa, agora vão mexer com Benjamim, que agora virou o preferido do nosso pai. E agora de novo eles vão ter que deixar que a inveja não fique no coração deles, não pode mais deixar a inveja entrar. Na verdade, então, somos culpados com relação ao nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nós o entregamos, pois nós vimos a angústia da alma quando nos rogava e não acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. Respondeu-lhe Rúben: não vos disse eu não tinha dado essa voz? Não pequeis contra o jovem, não quisestes ouvir, pois vedes aí que requer de nós o seu sangue. No capítulo 42, no versículo 36, o Rúben agora vai pedir para o pai, não precisa abrir, o Rúben vai pedir para o pai para levar o irmão Benjamim, porque senão não vai ter mais comida, que foi o que José instituiu. E o pai fala assim: eu não vou entregar o seu irmão, porque eu já perdi um, eu não vou perder o outro, ele é muito mais importante para mim. Mas no 43, de 3 a 9, o Rúben, que era o primogênito, mas que não tinha voz, não toca ao pai. Mas agora vem Judá, que vendeu o irmão, vem diante do pai agora, fala assim: olha, a comida acabou de novo, ou a gente volta para o Egito, ou o que vai ser da gente? Vamos morrer nós e os nossos filhos. Judá lhe respondeu, versículo 3 do capítulo 43:
Fortemente nos protestou o homem, dizendo que se você não vier aqui com o seu irmão mais novo, não vai comer. Versículo 6, disse-lhe Israel: por que me fizeste esse mal? Dando a saber aquele homem que tinhas outro irmão. Aí ele vai explicar porque que ele disse no versículo 8: com isso disse Judá a Israel, seu pai: envia o jovem comigo a Benjamim, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele. Da minha mão o requererás. Se eu tu não trouxer e não te puser à presença, serei culpado para contigo para sempre. Agora Judá está se colocando na posição de alguém que vai morrer pela causa. É comigo. Agora está assumindo a responsa. Gênesis 44, versículo 12. Eles vão examinar, e aí aquela artimanha que José monta para deixar a taça dentro do saco de Benjamim, como se ele fosse um roubador. E aí agora a coisa fechou, porque Benjamim vai ser entregue na mão do faraó, na mão de José, e José vai poder fazer o que quiser com ele. E aí Judá agora vai ver a mesma cena se cumprindo diante dos olhos dele. Deus vai te levar na mesma cena do erro, quantas vezes precisar. Posso ouvir um amém aqui? Então disse Judá: que responderemos a meu senhor? Que falaremos e como justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos? Eis que somos escravos do meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. E respondemos a meu senhor: temos pai já velho, e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou da sua mãe, e seu pai o ama. Agora Judá não está com inveja do irmão mais novo, porque percebeu toda a burrada que fez sua vida inteira. Porque teu servo se deu por fiador, eu me dei por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: se eu não tomar a trazer-te, serei culpado para com meu pai todos os dias. Agora pois fique teu servo em lugar do moço, por servo de meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que meu pai sobrevirá? Eu me coloco, eu me entrego por Benjamim. Queridos, Judá agora está se redimindo, o que significa que mesmo um prostituto, mesmo um cara que fez tudo errado, que vendeu o irmão, chegou um momento na vida dele que Deus deu a chance para ele se redimir, de ele de fato ter a sua identidade restaurada. Ele está lançando agora o seu cajado, o seu bordão na frente de José, e está dizendo: eu morro por ele. Aliás, Jesus é o leão da tribo de Judá, e Judá teria o cetro na mão dele para sempre. Judá reconquista o seu direito de primogênito, ao se colocar na frente pela vida do seu irmão. Assim fez Jesus por nós, se colocando na frente pela minha vida e pela sua. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Isso aqui é um tipo de Cristo que Judá encarna nesse instante. Judá é restaurado. José está vendo não somente a restauração dele, como a restauração da sua casa, como a restauração dos seus irmãos. Deus me trouxe aqui nessa noite, filho, para falar que Deus quer restaurar você, a sua identidade nele. Não importa o que você fez, não importa se você se prostituiu, não importa se você falou, mas resolva a sua vida hoje, senão você vai ficar rodando no deserto como esses irmãos de José ficaram. No capítulo 45, você vê uma pessoa que é curada e que tem a identidade em Deus por aquilo que José vai dizer agora. Olha o que José vai dizer, que coisa mais tremenda. José, quando Judá tem essa atitude, quando Judá se restaura diante dele, ele vai chorar tão alto. Ele não vai chorar porque ele tivesse ferido, porque Manassés é a cura dele. Ele não vai chorar porque Deus não tivesse cumprido, porque a promessa da porção dobrada ainda ser um governador sobre tudo, e os irmãos se prostrarem, e o seu sonho se cumprir estava diante dele. Mas ele vai chorar porque ele está vendo que agora entrou algo em Judá, que curou a Judá. E ele vai chorar numa voz tão alta que todo o Egito vai ouvir. E a voz do choro, de maneira que os egípcios ouviam, também a casa de Faraó, todo mundo ouviu. Aquele grito que saiu da alma, aquela cura mais profunda, aquele impacto, queridos. Não tem nada melhor do que você ver uma reconciliação genuína com Deus, de você ver alguém que foi um traste se levantar agora e se tornar alguém relevante para Deus. Esse é o choro de José. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? Oh glória! E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Agora ele vai arrancar a nossa cabeça. Mas ele disse José a seus irmãos: olha o que uma pessoa com identidade em Deus, com amor de Deus, ela pode fazer.
Olha como a cura de Deus é importante na nossa vida. Olha como render a sua identidade a Deus é importante. Ele diz: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se, então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora pois não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Você só pode ver propósito, querido, quando não existe mais mágoa no seu coração. Você só pode ver propósito quando as traições que você recebe, elas não te causam mais dor. Você só pode ver propósito quando não importa o que fizeram com você, você está firme porque a sua identidade está construída em Deus. As pessoas não têm deixado Deus construir suas identidades, e elas têm se tornado vulneráveis. Não lança suas fortalezas nem suas fraquezas diante de Deus. José lança tudo diante de Deus. Ele é levantado no ápice do que Deus queria. Esse é o capítulo 45. E eu vou pular agora tudo para o final da mensagem. Com o Senhor Jesus acontece a mesma coisa. Em Marcos capítulo 14, versículo 17. Ao cair da tarde, foi com os 12 Jesus. Versículo 18. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. Eu dei um cajado na mão dele. Judas era um administrador, e eu coloquei recursos e dinheiro na mão dele. Deus vai sempre colocar na sua mão aquilo que Ele quer que você governe bem, que você tenha domínio próprio sobre isso. Ele colocou o dinheiro, que era aquilo que Judas tinha de fraqueza, Ele colocou nas mãos de Judas, e Judas não devolveu para Deus a identidade. Judas reteve para ele. Judas achava que tinha que ter um outro tipo de governo. Judas achava que Jesus estava fazendo errado, que ele devia tomar o poder. Judas tinha outras concepções. Ele não estava totalmente rendido a Deus. Ele viu milagres, ele foi enviado por Jesus, e ele viu milagres poderosos. Ele viu Jesus andar sobre as águas, ele viu tudo isso. Mas isso não bastou para Judas, porque a identidade dele, ele nunca permitiu que fosse trocada. Ele nunca permitiu que fosse mexida. Queridos, nós vivemos uma crise de identidade muito grande hoje em dia. Nós vemos um monte de crente que não sabe quem são, nem para onde vão, o que Deus quer deles, qual é o chamado, qual a expectativa, e pior ainda, não deixam Deus trabalhar no profundo. É muito duro você ver pessoas que você perde porque você repreendeu e ela não aceita a repreensão. E o filho bastardo é o que não aceita a repreensão. Eu estou pregando pastoralmente hoje, você está percebendo, né? Estou sendo seu pastor. Se você não aceitar a minha repreensão, queridos, você está perdido, porque eu quero o seu bem. Se você me ferir, eu já sei te perdoar. E Deus está me ensinando a ir no nível mais além. E eles começaram a entristecer-se e dizer-lhe um pós outro: porventura sou eu? Perguntou-lhes: é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito, a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Perdeu o ofício. No capítulo 27, tem um cajado aqui de outra pessoa agora, é o cajado de Pedro. O cajado de Pedro também é um cajado interessante. Então disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. O diabo quer o pastor, ele quer o cajado, ele quer arrancar de você a sua identidade. Ele vem perguntar para Jesus se ele é o Filho de Deus. Ele quer a todo tempo testar a identidade que você tem, se você é filho, se você é pastor real ou se você é uma fraude. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para Galileia, disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Qual era a fortaleza de Pedro? A fidelidade dele. Ele era fiel. Pedro era muito fiel. Ele era muito forte nisso. Era verdade no coração de Pedro, não era verdade no coração de Judas, mas no coração de Pedro era a verdade que ele queria morrer por Jesus. Só que ele não tinha lançado a identidade para ter que a força fosse a força de Deus e não a força do Pedro. Pedro estava acostumado a liderar. Pedro estava acostumado que os homens seguiam ele. Pedro estava acostumado a levar eles para o fundo do mar. Estava acostumado a ser o líder de todo mundo. E Pedro não abriu mão da sua fortaleza na sua liderança. E ele não entregou ela para Jesus. Então Jesus vai dizer para ele: em verdade te digo que hoje, nessa noite, antes que 2 vezes cante o galo, você conhece,
você vai me negar. Então Jesus vai para o Getsemane, e ele chama o Pedro, o Tiago e o João, para estar com ele lá no Getsemane. E ele fala que a alma dele está angustiada, mas que ele vai lançar o cajado. Jesus vai lançar o cajado. Ele fala: Senhor, a minha alma está angustiada e triste, eu não tenho força, e o Senhor sabe, se possível passa de mim esse cálice, está difícil para mim, eu não vou aguentar o tranco, então estou lançando o meu cajado diante de ti, não seja a minha, mas a tua vontade. Eu preciso me render totalmente, porque agora nem a minha fortaleza ela me sustenta. Eu preciso do Senhor, eu sou 100% homem aqui, e eu preciso que o Senhor remova essa angústia, eu preciso que o Senhor faça algo que eu nesse instante me sinto incapaz de fazer. E você conhece a história, Pedro vai lá, corta a orelha do soldado, faz tudo tal, ele fala para Pedro: você não pode vigiar nem uma hora, você está falando aí que você aguenta o tranco, mas você não está aguentando nem a pressão do reino do Espírito, porque você está com sono espiritual. Nessa noite há pessoas aqui que estão com sono espiritual também, mas Deus está aqui para despertar você, glória a Deus. Pedro colocado em João, depois Pedro nega, você conhece a história. Em João 21, ele fala lá no versículo 17, para Pedro: tu me amas? Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: então apacenta as minhas ovelhas, seja pastor. Você precisa entregar sua identidade a mim. Eu preciso que você, para que você viva o amor, você precisa entregar quem você é para mim. Entendendo suas fraquezas, Pedro, porque ele fala: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo de uma forma mequetrefe. Então entrega para mim o seu pastorado. E como você vai entregar para mim o seu pastorado? Vai cuidar de um rebanho se doando por eles. É só assim que eu vou ver, Pedro, que eu transformei você. À medida que você amar esse rebanho, é a medida que eu vou saber que eu posso contar com você. E aí você conhece a história, mas no 18 diz assim: em verdade eu te digo, que quando eras mais moço, a sua identidade, Pedro, era muito forte. Era a sua fortaleza. Tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Está vendo como a sua fortaleza pode ser seu pior inimigo? Até agora você acha que pode fazer a mesma coisa, até agora você acha que pode confiar em você mesmo. Quando porém fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Você só vai conseguir fazer tudo isso, Pedro, se você me seguir, se você me lançar sua identidade, se você se tornar um verdadeiro pastor que ama o rebanho. Veio o Pentecoste, Pedro está ali restituindo todo mundo, se doando por todo mundo, trocando Judas que traiu, falando que tinha que ter um outro no lugar, e quando ele restitui todas as coisas, Deus manda o Espírito Santo. E então eles vão curar aquele coxo, no nome de Jesus. E eles vão falar: mas como que você foi curado desse coxo? Não, no nome do Jesus que vocês crucificaram, que vocês mataram. Então agora o Pedro que fugiu negando Jesus, é o Pedro que está ousado falando essas coisas. Capítulo 4, de 1 a 3, falavam eles ainda o povo quando prenderam eles. Não quero 1 a 3, eu quero o 18 a 20 do capítulo 4 de Atos. Estou encerrando nessa página. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus esses homens que prenderam a Pedro. Mas Pedro e João lhes responderam, agora com a identidade em Cristo: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós, outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Você pode dar um glória a Deus nisso? Agora o homem aqui, ele é firme. Agora ninguém lança ele por terra. Agora ele está na pegada. Agora ele está disposto a morrer mesmo. Agora o que ele quer mais é a cruz. Mas aí os caras não estão matando ele, porque Deus também não está deixando, porque tinha propósito. Agora o Pedro que antes era esse Pedro, Deus tem que dar uma visão para ele de um pano que descia com animais impuros. E no versículo 14 do capítulo 10 de Atos ele diz: mas Pedro replicou, Jesus falou para ele: mata e come, Pedro. Ele fala: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma impura ou imunda. Segunda vez a voz lhe falou: que Deus purificou, não consideres comum. Deus agora está falando assim: você que está lançado em mim, Pedro, eu posso fazer com que você não considere mais impuro o que você considerou. Os gentios, as pessoas que não merecem, as pessoas que não deveriam andar. No capítulo 10 ainda, no versículo 34 e 35 diz: então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção
de pessoas. Glória a Deus. Agora o Pedro que antes separava todo mundo, é o Pedro que está reconhecendo que Deus não faz diferença de pessoas, porque agora está se tornando maleável ao que Deus diz, porque ele não queria considerar puros os gentios, aqueles que não serviam a Deus. Agora o Pedro está transformado em amor, a identidade de Cristo. E por último, para encerrar, no versículo 44 e 45 de Atos 10, ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra de um verdadeiro pastor. E os fiéis que eram da circuncisão, os que também achavam que Deus não podia fazer nada por alguém que fosse impuro, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Glória a Deus, queridos. Deus quer transformar a nossa identidade. Ele quer transformar você e a mim. Ele quer que nós lancemos de verdade a nossa vida nele, nossa fortaleza nele, nosso cajado nele. Paulo vai ter que lançar o cajado dele também. Imagina a dificuldade de Paulo, tendo tanto conhecimento bíblico, tanta profundidade bíblica, ter que ir lá falar para o gentio, para falar para o gentio que, olha, gentio, é o seguinte, você tem que se abster da carne, sufocada do animal, da prostituição, 3 coisinhas. E ele tendo tanto para entregar, tanto para dar, todas as vezes que ele tentava ir para o judeu, que a identidade dele, Deus falou, entrega a sua identidade a mim. Todas as vezes que ele queria sair da identidade, Deus dava uma chapuletada nele, dizendo, Paulo, você vai apanhar para entender que eu não quero você falando para judeu. Você que conhece todas as escrituras, que estudou aos pés de Gamaliel, que agora pode abrir os olhos dele. Eu não vou usar você, eu vou usar o Pedro Chucro, que não sabe falar para judeu. Eu vou usar ele para falar para judeu. E agora eu vou pegar você, Paulo, que sabe tudo isso e muito mais, e você vai falar para o gentil que não entende nem o que você está falando. Olha que coisa, queridos. Olha como a nossa identidade precisa estar em Deus. E todas as vezes que a gente sai da identidade, Deus tem que bater. E Paulo fala para que eu não me ensoberbecesse, por causa da grandeza das revelações, foi me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Paulo apanhava na cidade, ele era jogado. Toda vez que ele ia falar com um judeu, ele apanhava. Perigos entre irmãos, entre patrícios, só os patrícios. E ele falava, eu quero ser anátema, maldito por eles. Mas Deus fala, mas eu não quero, Paulo. Você consegue entregar a sua identidade para mim? A minha identidade para Deus está entregue trabalhando, filhos. Vou dizer para você isso. Eu queria estar nas nações dessa terra. Eu queria estar promovendo cruzadas. Eu queria estar fazendo outras coisas, dos dons que Deus já me deu. Ele me deu o dom de cura, milagre. Eu queria estar fazendo isso, profético, apostólico. Eu navego nos dons do Espírito Santo, porque eu sou avivalista, como meu pai é. Eu queria estar fazendo isso, mas não chegou minha hora, queridos. Nessa hora ele está falando assim, vai lá falar com os executivos que não querem ouvir a sua voz. Vai lá falar com o executivo, que ele um dia ele fica simpatizante do evangelho, no outro dia ele esqueceu tudo e está falando que, chamando Jesus de Genésio. Você está entendendo? É difícil. Deus me dá tanta palavra profética, eu tenho que ir lá pregar para gentio. E se eu tento sair daqui, ai de mim, porque é aqui que eu vou apanhar. É aqui que eu apanho, porque a minha identidade está selada nele. Eu falei para ele, Senhor, se é para eu voltar a trabalhar, que eu não queria mais, com 3 anos de convertido, 2 anos de convertido, eu falei, Senhor, eu não quero trabalhar mais. Já tinha ganho lá, batido no teto da comissão, tinha ganho muito dinheiro, e ele já tinha me falado, me entrega todo esse dinheiro. Ele quer ver se a minha identidade é ele, se eu sou dele. Ele quer ver o nível da minha adoração. E eu falei, mas Senhor, não tenho prazer de ir lá. Eu fazia jejuns, eu ia para Curitiba, no maior frio, só tomando Gatorade por dias que eu perdi conta. Jejuns de 21 dias, jejuns de 40 dias, muitas vezes, filhos. Porque o meu prazer, a minha identidade está nele, eu me entreguei a ele. E eu falei, Senhor, só me conceda uma coisa, então me dá prazer de não fazer um negócio, de vender, de fazer uma venda. Tem todo mundo querendo ganhar dinheiro, eu não quero ganhar dinheiro, eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor. Eu falei, então lança sua identidade em mim, eu quero você. Eu quero você pregando para executivo. Você pode? Eu posso. Aí vou pregar para o presidente da empresa. Vou pregar lá nas nações, no Havaí, para o cara CEO mundial da empresa. É assim que Deus faz, queridos. É um negócio muito louco. Eu estou lá falando das maravilhas de Deus, para um monte de gente que nunca ouviu falar que Deus fala. Que não concebe. Você hoje entende que Deus fala. Lá o cara não sabe que Deus fala. A minha chefe já viu Deus falar. Minha chefe já foi curada 2 vezes de um negócio que estava na nuca dela, um aneurisma na nuca dela. Foi curada de um mioma na barriga para ir numa reunião. Já viu de tudo. Essas pessoas já viram de tudo, queridos. Já viram. Eu estou lá pregando para eles, pela obediência a Deus, e glória a Deus por isso. Eu amo o que Deus me deu fazer. Me deu prazer de novo de vender. Hoje eu tenho prazer. Hoje eu gosto de chegar lá, ganhar uma concorrência, uma competição lá. Eu vou lá, gosto de ganhar. É gostoso.
eu também usufruo do benefício do que Deus me dá, glória a Deus por isso, né? Ele me deu o dom de adquirir riquezas para passar para você. Ele me deu o dom. Quando você anda debaixo desse guarda-chuva aqui, o dom está correndo sobre você, pode adquirir riquezas, porque esse dom já está sobre nós, está conquistado, Deus nos deu. Aquilo que Deus me deu de graça eu dou. Entende? Aquilo que Ele trabalhou em mim para receber, você também está recebendo, por consequência, por inércia mesmo. A gente caminha tudo junto, você recebe por inércia. Eu recebi profético andando por inércia, recebi direto de Deus e recebi andando por inércia. Recebi dom da palavra fazendo seminários, recebi dom da palavra andando com o apóstolo Isam, meu pai. Você vai recebendo coisas, você vai ativando dons, mas nem nada disso é importante. O importante é o cajado rendido. O importante é a minha identidade rendida, a sua identidade rendida, querido, querida. O Senhor quer ver se você está pastoreando antes de você ser um pastor. Ele quer ver que tipo de pastor você é, mas antes de tudo Ele quer ver o seu coração. Eu quero ver se eu posso contar com você quando você for traído, quando você for pisado, quando te baterem numa face. Eu quero ver se eu posso contar com você. Eu quero ver se eu posso contar com você quando alguém disser uma coisa muito difícil de você ouvir, quando alguém desafiar os seus sentimentos, quando coisas que você não foi trabalhado brotarem. Será que você vai permitir, como José, ser curado no nível mais profundo e conseguir ver um propósito nos irmãos que o invejaram e o venderam? Será que a gente consegue caminhar nesse nível? Porque só assim eu posso enxergar propósito. Quantas pessoas andam feridas dentro da igreja por coisas muito mais simples, por coisas muito mais bobas. As pessoas andam feridas. Muitas pessoas se perderam nesses dias de aflição que nós passamos por aqui. Passamos dias de aflição, graças a Deus esses dias a brisa deitou, estão passando, acabou. Está vindo o tempo da bonança, eu te anuncio, está vindo o tempo da bonança. Eu estou anunciando antes de acontecer para que você creia. Aliás, anunciei de púlpito profeticamente domingo passado, porque eu senti aquela convicção, havia uma alegria do Espírito Santo muito forte no ar, essa mesma alegria permeia. Eu senti essa alegria hoje na minha casa orando, eu senti, mas às vezes, queridos, eu vi que os jovens foram muito assolados. Nós perdemos no começo pessoas na igreja, depois os jovens foram muito assolados. Vocês foram assolados. Foram assolados pelos ouvidos, pelos irmãos de José. Os irmãos de José são terríveis, porque os irmãos de José vão falar do mal, dos erros. Ele não vê propósito, ele só vê acusação. O que existe de profeta da desgraça, eu nunca conheci tantos como eu conheci agora. Na verdade já conheci alguns, mas agora, queridos, olha, está tudo errado, então vai cair. Mas se Deus restaura um Judá que se prostituiu, que fez tudo aquilo, será que Ele não pode restaurar qualquer um que tiver erro aqui? Aliás, quem que colocou a lei na nossa mão? Hein? Se nem Moisés usou a lei, sabe por que nós agimos na lei? Porque nós não lançamos identidade diante dele. Nós não conhecemos Ele, queridos. O que mais me dói é um povo que não conhece Deus, que não conhece a misericórdia de Deus, que não conhece a outra mão de Deus, que não é para abater, é para levantar. A destra do Senhor anela delícias perpetuamente. No Senhor Jesus a delícia perpetuamente. Ele é a delícia perpetuamente. Ele veio aqui para restaurar, não para matar. Posso ouvir um amém? Ele não quer matar ninguém. Quem quer matar? Quem é? Ele veio para fazer o quê? Roubar, matar e destruir, é isso mesmo? E por que nós estamos associando a ele? Profetas do Armagedon. E não são nem do Armagedon, porque o Armagedon não vai ser assim, né? Os profetas das coisas ruins. Sai dessas mesas, filhos. Eu vou dizer para você, sai. Sai da mesa do que fala mal, sai da mesa do que desveste a autoridade. Sai da mesa do acusador, sai da mesa desse aí, sai da mesa desse. E repreenda. Você tem minha autorização para repreender, pode repreender. Porque assim você vai formar a identidade correta. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor.